Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quero louvar a Deus pela vida do povo de Deus, nosso pastor presidente, pastor Carlos, que é o nosso presidente, pastor Vonei, toda este corpo ministerial, que Deus continue abençoando. É uma alegria ser desse ministério agora. Eu disse para um pastor que o sangue desse ministério já correu nas minhas veias já há um tempo. Preguei em algumas festas e aprove a Deus. Estou com 21 dias, viu? Que eu sou o filho mais novo desse ministério e a família. O versículo de número 23. Até o versículo, meus irmãos, de número 30. Não, na verdade, nós vamos ler até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Tome assento, por favor. São muitos pregadores aqui. Pastor Carlos Nogueira, o senhor tem um pregadorzão aqui, viu? Do Maranhão. Pastor Ezequias. Um homem que Deus usou muito nesse Brasil, ainda continua usando. Eu quero louvar a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade. Para a temática, hoje eu acredito tudo que já foi falado aqui, louvores, mensagens. Se terminasse agora, o pastor Sena já estava de bom tamanho. Mas Deus colocou uma palavra em meu coração. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta, porque nesse texto bíblico existem algumas revelações. Como o nosso ano é um novo tempo, uma nova era, uma nova oportunidade, eu quero dizer que esse ano de 2026, pastor Sena, para o nosso ministério, é um tempo de avivamento. É um tempo de avivamento como nunca houve. Eu estava em um lugar em oração esses dias e Deus confirmou. Irmãos, quando a gente faz uma transição, pastor Sena, surge um monte de dúvidas e é natural. Só, irmãos, que Deus, naquele lugar de oração, Deus falou que tem um carinho tão especial por este lugar, por esse ministério. Porque eu não tinha dito para ninguém. E eu estava num lugar e alguém chegou e colocou a mão sobre mim e disse assim: pela sua fala na oração eu percebi que o senhor é pastor. Não fique em dúvida se tiver, porque para onde eu te levei, foi eu que te levei. E eu tenho uma grande obra naquele lugar. Pastor Vonel, eu chorei, foi muito. Eu quero dizer, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre esse ministério. As mãos do Senhor estão sobre esse ministério. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto muito atual, verdadeiro. E eu traria um tema para esta mensagem, ela não vai ser demorada. Um avivamento, a ceia do avivamento. Diga assim comigo: a ceia do avivamento.
Este momento aqui não foi um momento, irmão, muito plausível. A crise que estava aqui, a identidade estava comprometida. Havia uma coisa difícil nesse momento aqui, quando o apóstolo Paulo começou a falar com a igreja. Havia um sincretismo religioso, um puritanismo. Pensamentos contrários estavam permeando nesse momento aqui. Só que o apóstolo Paulo trouxe uma coisa, que ela muda todo o quadro, irmãos. Toda situação, ela pode ser insolúvel. Aqui já foi falado desde tarde, as dificuldades de pastores, as dificuldades da igreja. Meus irmãos, mas tem uma coisa que não muda, é a ação de Deus nas nossas vidas. Não muda. As mãos de Deus é tão poderosa, que parecia que nesse momento aqui, o diabo ia triunfar. Parecia que não tinha mais jeito para a igreja de Corintos, a igreja considerada a igreja que carregava os 9 dons espirituais, e tem alguns teólogos que até diz que havia até mais. Mas ele se reuniu de forma indevida. Eles tinham até o conhecimento, mas não tinham entendimento. Eles até sabiam que o céu é o limite da igreja, é o céu. Mas eles estavam vivendo uma identidade comprometida. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa linda. É que o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, sabendo que a obra de Deus não está presa a nenhuma circunstância, se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer, e nada impede a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: meus irmãos, o que está acontecendo entre vocês, eu não louvo. Vocês até estão fazendo aí uma árvore, está toda florida, mas está invernizada. É mais aparência do que evidência. Mas eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebe para ensinar. A ceia do avivamento é uma ceia diferente. Esta ceia, ela vem trazer as engrenagens que estavam comprometidas. Essas engrenagens que estavam comprometidas, estavam mexendo com toda a essência. E o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, eu recebi o que também vos ensinei. O que eu recebi não foi do homem, não foi nada aqui desta terra. Até o que eu aprendi, até o que eu tinha, foi colocado de lado, mas o que veio, veio do céu. Porque o que eu recebi, veio de Deus. E o que eu passei para vocês, é que o que aconteceu com Jesus, no momento da ceia, e o que aconteceu, é que quando eu recebi do Senhor, o que ensinei, é que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele pega o pão, que foi feito lá na padaria da época, com os ingredientes da época, mas quando ele pega, irmãos, ele dá graças. E quando ele dá graças, o que ele pegou, que naturalmente, mesmo sendo pães asmos, está sendo agora consagrado, está sendo modificado,
é algo que não é mais da terra, é algo do céu. Ele pega o pão e dá graça, ele apresenta o Pai, aí aquilo se torna vida, e uma vida para dar vida a quem não tem vida. E Paulo diz, ele pegou o pão, tendo dado graça, o partiu. Quando este pão, que ele diz que é o seu corpo, ele dá graças e o parte. Quando ele o parte, ele diz assim, fazei vocês também. Porque esta revelação da ceia do avivamento é porque existe, irmão, algo que precisa acender, precisa trazer a lembrança. E a lembrança aqui para a igreja de Corintos é que o que Jesus fez, ele fez com propriedade, ele fez com verdade. Ele pega o pão e ele dá graças. Não é mais algo comum. Por que que ele dá graças? É porque vem o ensinamento. Primeiro, para eu viver a ceia do avivamento, eu já aprendo com o apóstolo Paulo que o que eu tenho não vem de mim mesmo. O que os irmãos têm, o que os pastores têm, vem do Senhor. Que ele diz, o que eu ensinei vocês foi o que eu recebi. E o que eu recebi, eu estou passando para vocês. É que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. Ele está dizendo, irmão, que tem algo de vida em nossas mãos. Tem algo que nas nossas mãos vai se tornar eterno e abençoado. Tudo aquilo que nós pegarmos e dermos graças. Se você pegou um campo, dê graças. Se você está com uma nova empresa, dê graças. Se recebeu aquele salário, ainda que seja pequeno, dê graças. Se está entrando no casamento agora, dê graça. Se entrou no ministério agora, dê graças. Pode estar aonde estiver, pode ser pequeno que for, irmãos, dê graças. Ele pega o pão e ele dá graças. Parecia ser insignificante, mas ali tinha um grande significado. Ele disse, é o meu corpo. Vocês estão pegando esse pedaço de pão? É o meu corpo, que está sendo partido por todos vocês. Está sendo partido, dividido. E ele disse, façam isso também. O segredo da ceia do avivamento é entender o que vem de cima, o que vai ser entregue e como vai ser entregue. À medida que aprendermos a entregar aquilo que recebemos e darmos graça por aquilo que recebemos e vamos repartir, isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Toda a diferença vai fazer, porque ele disse que este pão é o seu corpo, que vai dar vida. Esta vida aqui, irmão, não é uma vida passageira, é uma vida eterna. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos aqui da terra. Todas as lutas e todas as dificuldades, e o final de toda a ceia, ela está apontando para o arrebatamento da igreja, porque nós não somos dessa terra. E toda a luta que tem acontecido, o que está acontecendo, irmãos, é Deus dizendo assim, vocês não são dessa terra. O sentido de viver nessa terra é viver avivado, é viver na graça e sempre dando graças. Ele recebeu o pão, ele tendo dado graça, ele o parte. Ele diz, olha, esse é meu corpo. Tem uma tarefa para vocês. Façam da mesma forma. Vocês não estão aqui para juntar celeiro. Vocês estão aqui para plantar, aumentar, povoar os céus.
que ele fez para que o avivamento chegasse? Paulo diz assim: ele se esvaziou da sua glória, ele desce do seu apogeu, ele vem se esvaziando, irmãos. E o projeto era repartir o que ele recebeu do Pai, e ele está aqui na terra para distribuir, vai distribuindo, vai repartindo, vai espalhando o que ele trouxe do Pai. O que ele recebeu, ele está entregando, ele está apresentando. E é interessante que nesta ceia tem algo inusitado. Tem uma perseguição, tem uma traição aqui, irmãos. Mas mesmo assim, Jesus está focado no propósito. Ele sabia que esse ministério ia existir, irmãos. E ele começou já intercedendo, dizendo assim: não por estes apenas que eu vou interceder, mas por aqueles que tu me destes. Ele já estava intercedendo pelo seu povo, e ele está entregando aqui, irmão, o melhor dele. Ele está dizendo: esse pão é o meu corpo, repartam ele, façam conhecido ele, não guarde para vocês, porque vai embolorar. Parafraseando, o maná não era para ficar, irmão, guardado, era para repartir, era para comer. Quanto mais investimos, mais se cresce. Quanto mais se tira da fonte, mais a fonte enche de água e não vai faltar. É por isso que ele está dizendo: está sendo repartido, façam isso também. Aleluia. Irmão, mas tem uma coisa interessante aqui. E eu estou falando nessa tonalidade porque tem uma coisa que me chama muita atenção para a ceia do avivamento. Porque avivar, irmãos, é uma transformação, é uma mudança, é um fogo que se apagou e ele vai ser aceso. É algo que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E ele diz assim: isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto, diga comigo, em memória. Diga mais forte: em memória. Só que a palavra no original grego, a memória aqui, não é uma lembrança passageira ou algo que vai trazer. Irmãos, vamos nos lembrar do congresso do ano passado. Ah, foi bom. Quem foi o pregador? Não me lembro. Quem foi a cantora? Eu acho que foi fulano. Não é esse tipo de lembrança. Esta lembrança aqui, em memória, ele está dizendo assim: olha, vai ter muitas guerras, muitas lutas, muitas dificuldades, mortes, tudo de ruim vai acontecer, mas para que este avivamento ultrapasse as gerações, ultrapasse a terra, tem que ser em memória. Pastor Denilson, que memória é essa? É que o que ele fez, irmãos, ele estava consciente que ele ia para o Pai, e esta obra redentora ia ficar com o seu povo, e este povo não pode deixar apagar tudo que Jesus fez. Este pavio não pode se apagar, ele tem que estar aceso. E como ele vai estar aceso? Eu dizendo que ele nasceu, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda batiza com o Espírito Santo, e as clarinadas dos céus vai se abrir, e o desejado das nações vai vir buscar esta igreja, e ninguém vai impedir esta obra de chegar aonde ela vai chegar. Mas ele está, irmão, dizendo: em memória.
Como é que essa memória vai estar viva? Continue profetizando. Continue pregando o evangelho. Continue expulsando os demônios. Continue naquela palavra que diz: de graça recebei, de graça dai. Recebeu da graça. E vai levando, irmão, e vai levando. Mas está difícil, mas não está impossível. Eu estou fraco, mas Paulo disse: todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos tirou das trevas para o reino do seu amor. Levante a sua mão assim, por favor. Eu recebo uma palavra profética. E calabandarabacharabacalabacia. Unibaia suricandarabacharabacalabas. Deus está acendendo pavios de dentro para fora. Altares de dentro para fora. Toda palavra que foi dita contrária mesmo, e já foi dito aqui, o Senhor está desfazendo mesmo, porque nós somos um memorial de Deus na terra. Esta ceia do avivamento está nos dizendo assim: ei, você foi tirado das trevas para o reino do seu amor. Você pode ser o mais simples esta noite, mas você carrega a presença dele. Você carrega a presença da graça, a presença da glória, a presença do louvor, a presença da adoração. Você tem a palavra profética, ainda com as suas mãos levantadas. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as suas mãos, a nação de Israel ganhava uma grande vitória para o Senhor. Esta noite nós vamos sair daqui, irmãos, desta casa, deste recinto, diferente. Sabe por quê? Diferente, porque você está esta noite sabendo que ele disse assim: olha, este pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa em memória de mim. A memória de Jesus não vai se apagar, porque você está aceso pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Você vai sair daqui cheio, profetizando, ardendo em brasa. Urabacalabachandaraia, imenecalabachandaraia calabácia. Tem pessoas que dizem assim: pastor Carlos, irmão, eu adoro do meu jeito, eu não sou muito do fogo. Só vai subir, irmãos, quem está no fogo. Não, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho carteira aqui da congregação. Irmão, só vai subir quem estiver no fogo. Porque Deus é Deus de fogo, e Deus continua ainda se comunicando com fogo, porque o sacerdote não podia apresentar o sacrifício se não tivesse fogo. E se não tivesse fogo, Deus não descia para perdoar o povo, porque Deus vem pelo fogo, através do fogo. O Senhor é Deus de fogo, os seus olhos é como chama de fogo, e através do fogo Ele vai purificando. Diz o Senhor: a minha palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Este fogo, irmãos, está incluso neste pão. Este pão tem todos os nutrientes do avivamento. Você come e nunca mais terá fome. Ele disse para a mulher samaritana, ele disse: olha, se tu beber da água, nunca mais terá sede. Você entende que o que vem de Jesus não está atrasado, não vai morfar, não está adiantado, chega na hora certa. E os irmãos aqui estavam, irmãos, tão atribulados, que quem
estava fraco, porque não se alimentava. Os outros ficavam sem comer e adoeciam. E Paulo disse: olha, vocês não estão examinando direito esta ceia. Vocês têm que entender que o que ele fez, nós temos que fazer também. Ele repartiu, então vocês também têm que repartir. Os maiores traziam os pratos maiores e comiam, irmãos. Os que não traziam nada, ficavam também sem nada. E Paulo disse: vocês têm que examinar, vocês têm que discernir isso, que este corpo não está separado. O avivamento ele une, porque ele é fogo. Ele vai unindo o menor com o maior com o menor. E o maioral, que é Jesus, ele vai dar a direção certa, ele vai carimbar, vai selar da forma certa. E ele disse: isso tem que ser feito em memória. Irmão, a terra, a única memória que ela vai ter é que houve um povo que todos os três poderes não valorizaram. E o pastor Sena sabe muito bem disso. Os três poderes não valorizam, irmãos, esta noiva aqui na terra. Mas o quarto e o último e maior poder, que vem de cima, sabe o valor desta igreja, o valor do sangue que foi derramado por ela, a glória que foi manifestada por ela. A memória não pode se apagar. Irmão, olha para a pessoa do seu lado aí, está quase dormindo, e diga assim: você é uma tocha acesa. Nunca, diga assim, ó, nunca, diga assim, nunca viva por condições, viva por decisões. E qual é a nossa decisão? É manter acesa a memória de Jesus. Ele é vivo, Ele está vivo, Ele é eterno. Diz a palavra de Deus que Ele é. E eu já vou terminar, vou respeitar o horário, viu, pastor? Fica de pé, irmãos. Nós vamos dizer assim como disse o profeta Isaías, e eu encerro. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Escute isso. Ele é maravilhoso, porque no hebraico velho diz que ninguém na terra, e nem no próprio céu, e nem embaixo na terra, pode fazer maravilhas como ele faz. Ele é conselheiro, irmão. O homem mais sábio da terra, como foi Salomão, e os demais, ninguém tem o maior conselho como ele tem. E o maior conselho dele é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para quem come do pão, e vou deixar o vinho para outra ocasião, se possível for. Mas vou ficar no pão. Quem comeu do pão, irmãos, nunca mais será da mesma forma. Ele é conselheiro, Deus forte, El Gibor. Deus forte, tem poder na sua mão sobre reis que passaram, reis presentes, reis futuros. Ele é Deus poderoso. Aí ele diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Irmão, quando a despensa estiver vazia, quando qualquer coisa inusitada acontecer na sua vida, não baixe a cabeça e nem desanime. Olhe para as circunstâncias, mesmo que aquela geladeira queira se tornar uma piscina. Você chega na circunstância e diz assim:
Mas diga com verdade para aquela situação: eu sou eterno. Eu sou eterno. Porque o meu Pai é o Pai da eternidade. Está acontecendo as guerras. Não se preocupe porque Ele é o príncipe da paz. Pastor, mas tem tanta guerra. A Bíblia diz que este príncipe da paz não se traduz, irmãos, por aquele que vai impedir a guerra, mas ele vai impedir que seu coração fique perturbado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele diz: na casa de meu Pai as muitas moradas. Irmão, aquele que venceu a morte nos diz essa noite assim: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas estes sinais só vai seguir quem comeu do pão. Esses sinais seguirão aos que estão com a tocha acesa. Mesmo capenga, como diz lá na Bahia, mesmo desanimado às vezes, mesmo quase caindo, mas está com a tocha, dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. O Espírito de Deus está nesse momento trabalhando em nossas vidas, irmãos. Esse ano de 2026 será um outro ano diferente de todos os anos da sua vida. Esse ano de 2026, o diabo já profetizou na nação que ia ser miséria, mas o céu fala mais alto: este ano é o ano de colheita, é o ano onde a glória de Deus será maior. Você precisa tomar posse, porque você está carregando uma tocha do avivamento, a tocha do avivamento. Pai eterno, na autoridade do nome de Jesus, volta a profetizar. Ei, profeta, volta a profetizar. Ei, pregador, volta a pregar. Ei, missionária, expulsa os demônios. Pastores, não desanimem. Pastores, não desanimem. Pastores, não se preocupem, porque o maior está conosco. Diz o Senhor: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual para todo esse ministério e para toda essa igreja. E quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Seja abençoado em nome de Jesus.